Pronto, agora a gente já pode começar. Pessoal, eu vou falar o tempo todo sem parar. Às vezes, se ficar muito cansativo, a gente para, porque essa aula aqui, ó, tem 55 slides. Não vou apresentar tudo hoje. Vou até o meio, mais ou menos. Aí a gente continua semana que vem, tá bom? E hoje a gente vai falar sobre introdução a redes de computadores. É assim uma vista aérea, né? Tudo por alto. Eu vou falar de um monte de coisas, mas não vou explicar direito as coisas. Só falar assim, ó, e tem isso, tem aquilo, nós vamos estudar isso, vamos estudar aquilo. Vou explicar assim de maneira resumida e durante o semestre a gente vai ter uma aula para cada assunto aqui, tá? Não se preocupe em querer entender agora, porque é só para saber que existe. Segundo esse Tannenbaum, esse é um autor muito importante, tem os melhores livros sobre redes, tem várias publicações, todas as escolas adotam o livro dele. Ele define o que é uma rede. É um conjunto de computadores autônomos interconectados por uma tecnologia. Dois computadores estão interconectados quando podem trocar informações. Se um computador manda uma mensagem e o outro recebe, então eles estão interconectados por uma rede, né? Tem uma outra definição aqui de um outro autor, é o Soares. O que é uma rede de computadores? É um conjunto de módulos processadores, ou seja, computador, né? Capazes de trocar informações e também compartilhar recursos interconectados por um sistema de comunicação. O que é um recurso? Qualquer coisa, pessoal. Tem 1000 recursos aí sendo compartilhados pela rede. E uma das coisas mais importantes da rede é isso. É o serviço que a rede lhe oferece. Só para citar alguns exemplos. Tem uma impressora conectada na rede. É um serviço que a rede oferece para você, o serviço de impressão. Tem um outro computador que está lá na rede, conectado com o seu, que te serve e-mails, né? Um serviço de e-mail. Tem um serviço assim, quando você está no seu browser navegando pelas páginas da internet. Do lado de lá tem um servidor de páginas da internet, a gente chama de servidor web. E mil outros serviços, né? Você quer ouvir música, você quer salvar os arquivos seus na nuvem, né? Que o pessoal fala. É um serviço de disco, né? O servidor está te servindo, te oferecendo um disco. Então, isso que são os recursos. Para resumir, o que é uma rede de computador? É a interligação de dois ou mais dispositivos para o compartilhamento de recursos e informações, para poder trocar mensagens, né? Se eu tiver dois computadores interconectados por um fio, você já pode dizer, ó, já é uma rede, tá? Teoricamente. Aqui tem uma figura de uma rede, né? Vários computadores conectados por um cabo de cobre, né? Aquele fiozinho que você conecta no seu computador. E aqui no meio, quando vocês for desenhar uma rede, vocês põem o desenho de uma nuvem, é muito usado, né? Ou então simplesmente aí um círculo, escreve lá no meio, rede, né? A rede de computadores oferece as ferramentas de comunicação. O que é ferramenta de comunicação? Aqui é o software. Cada máquina dessa tem um sistema operacional lá, o Windows, por exemplo.
E dentro do Windows tem o software de rede. É isso que é ferramenta de comunicação. Esse software de rede que controla todo o envio, recebimento de mensagens de uma máquina para outra, tá? E um grande número de computadores está interconectado na rede e tudo é controlado por este software de rede. Cada máquina tem um próprio sistema operacional embute dentro dele, essas ferramentas de comunicação, tá? E entre uma máquina e outra, o que você tem? Meios físicos. É um fiozinho de cobre, né? Que liga a sua máquina com a próxima máquina da rede. Aqui no meio dessa nuvem tem a infraestrutura de comunicação, né? Tem vários outros computadores que não foi desenhado aqui. O que eles fazem? Eles vão receber a mensagem que você mandou aqui, ó, e vão retransmitir para a máquina de destino, para aquela máquina que você quer comunicar. Isso é um meio físico. Além do fio de cobre, tem muitas outras computadores lá que vão retransmitir a sua mensagem, vários trechos, né? Aqui no meio, até chegar da sua máquina nessa, aqui no meio deve ter pelo menos umas 3 outras máquinas, os computadores, que vão repassando a mensagem até chegar lá, tá? Aqui só para contar um pouco de história. Pessoal, antigamente não existia redes de computadores, não existia internet e nem mesmo dentro da própria empresa, no próprio prédio, não tinha como interconectar 2 computadores, tá? Os computadores trabalhavam totalmente isolados, não falavam um com o outro de jeito nenhum. Não existia rede. Então o que acontece? Os computadores antigos, eles eram enormes, eles ocupavam uma sala inteira, custavam caro demais. Somente o governo dos Estados Unidos, né, que tinha dinheiro para comprar, aquelas grandes empresas que podiam comprar, e mesmo assim gastava muito dinheiro e a utilidade era pouca, né? Uns computador meio tosco, meio grosseiro, que não fazia quase nada de útil. Era mais assim um laboratório de testes. Comercialmente, era inviável uma empresa manter um computador, de tão ruim que era. Não tinha nem rede, né? Para usar o computador, não era qualquer um que usava. Precisava estudar muito, era os engenheiros eletrônicos, os programadores, analistas. Igual hoje, todo mundo tem acesso, né? Um usuário leigo pega lá o Windows. É bem intuitivo, até uma criança usa, né? Mas antigamente não era assim, não. Tinha que estudar muito para saber usar o computador, tá? Então, como não existia rede, aqueles computadores, eles armazenavam informações, mas aquela informação ficava ali parada. Se você quisesse consultar, o que você tinha que fazer? Tinha que ir lá dentro daquela sala enorme que era trancada. Somente lá o Argemiro e o chefe do Argemiro que entrava. Somente os engenheiros, aqueles caras lá que se achavam os deuses, né? que podia entrar. E aí você tinha lá um terminal, né? Terminal era uma telinha igual um tubo de televisão antigo, assim. Um tecladinho e não tinha mais nada, não existia mouse também. Aquelas telas não tinha esse gráfico, né? Eram umas letrinhas só, tinha 24 linhas por 80 caracteres cada linha. Era bem fósforo verde, só tinha caractere. E aí você digitava lá, tinha que saber a linguagem para falar com a máquina, e ela retornava para você a informação que você quer consultar. Ou então você rodava um programa que algum outro programador fez, e aí era um pouquinho mais fácil de usar, né? Tinha um menu, você digita
Um para ver dados, dois para terminar o programa, aquelas interface antiga, né, de homem-máquina. E era muito difícil. Aí, depois que veio a rede, todos esses problemas foram resolvidos. Você podia ter um computador que disseminasse, publicasse aquelas informações, outras pessoas podiam acessar facilmente a longa distância, né? E também usar o hardware dele, o software dele, aí ficou tudo mais fácil. Com a rede, você consegue compartilhar as informações através dos dispositivos de armazenamento, dos HDs. Um computador compartilha aquele HD com outro computador remoto, né? Os computadores são distribuídos geograficamente a longa distância de uma cidade para outra, por exemplo. E um computador pode consultar o HD de outro computador. O HD é hard disk. É aquele disco que tem dentro do computador, né? Para quem já mexeu, gostou de montar computador, é um disquinho que tem lá, onde salva tudo. Então, antigamente, sem rede, ó, a primeira coluna é sem rede, segunda coluna é com rede. Como era difícil antigamente sem a rede, né? Toda vez que você modificava um arquivo, você tinha que compartilhar tudo de novo. Já permiti aqui a entrada de mais uma pessoa. Vamos seguir assim uma prática. Antigamente tinha os editores de texto. Eram meio toscos, meio ruins, mas já existia, é muito antigo o editor de texto. Eu vou produzir um texto. Salvei meu documento, né? Vamos dizer que era uma norma para distribuir para todas as empresas, um regulamento interno. Aí como que eu distribuía? Não tinha rede. Eu ia lá no mainframe, salvei no disco do mainframe e agora para eu publicar esse negócio? O que eu fazia? Do lado do mainframe tinha aquelas impressoras lá meio antiquada, barulhenta. Falei, eu vou imprimir 40 cópias. Imprimi, peguei aquele calhamaço de papel, fui na firma, né, de mesa em mesa entregando o documento, distribuí. Tá, passa uma semana, o chefe fala, acrescenta mais isso. Corrige aqui que está errado, eu vou lá. Tem que imprimir e distribuir tudo de novo. Olha como era difícil. Aqui não, com rede. O que você faz? Se atualizou, está publicado lá, todo mundo pelo computador da rede. A hora que for visualizar o documento de novo, já vai aparecer a informação atualizada, né? Com a rede, o que tem mais de vantagem? Duplicação e segurança dos dados. Pessoal, dá um conselho para vocês. Eu trabalhei minha vida profissional inteirinha fazendo backup. Eu era o responsável do backup por toda a empresa. E façam backup. Vocês têm aí seu laptop, celular que seja, copia tudo que está lá e grava num outro computador. Se eu tenho um celular e um laptop, eu posso copiar tudo que está no celular e salvar no laptop. O que está no laptop, eu pego, copio tudo para o laptop da minha filha, por exemplo. É o backup, é uma cópia de segurança. Não deixa de fazer isso. Eu já vi muita gente chorando. Chegava para mim, eu vou perder o emprego, vou ser demitido. Eu fiz uma borrada, sem querer eu deletei um monte de arquivo. Eu falava, não se preocupe, eu tenho backup. Ia lá, restaurava o backup. A pessoa queria me pôr num pedestal, falava, vou pagar uma cerveja para você, você me salvou meu emprego. Você vê como é gratificante esse trabalho, né? Era meio raro, umas 3 vezes por ano aparecia esses clientes de backup. Então façam o backup.
Vamos supor que você perdeu seu laptop, deu pane, esqueceu no ônibus, perdeu. E aí, como é que você faz? Olha o perigo que você está passando. Você tem que comprar um laptop novo, ir lá no outro computador que você copiou tudo, copiar de volta, reinstalar o Windows, tudo. Você não vai perder nada, né? É lógico, você vai perder tempo e dinheiro, assim, transtorno, mas você não vai perder os seus dados. Você vê hoje em dia aí tem esses ataques, né? Ontem mesmo já apareceu uma notícia. Invadiram o computador do Tribunal Superior Eleitoral. Aí o hacker foi lá e escondeu todos os arquivos. Pode ver no noticiário aí. Então, o que você faz contra um cara desse? Você ignora. Você fala, eu vou formatar o HD, vou pegar meu backup, vou restaurar de volta e dou uma banana para esse hacker. Você protegeu seus dados, né? Assim, Hoje em dia tem backup na nuvem, né, professor? sim, é fácil pelo celular, né? Minha filha faz. Outro dia ela me salvou, foi ela que me salvou. Eu comprei um celular novo. E aí, para passar do velho pro novo, ela falou: "Ah, tá na nuvem, eu configurei para você". Aí eu facilmente peguei de volta. Olha o serviço da rede aqui, a vantagem de utilizar uma rede. Fazer backup na rede, tá? Outras vantagens de se utilizar a rede. E como que é antigamente e como que é hoje, para comparar, né? Difícil ver a gestão de versões. Assim como eu já expliquei, né, daquele texto de papel que eu ficava distribuindo. Assim, o trabalho não era tão eficiente, tinha que usar papel para distribuir informação, não tinha outro jeito. Depois inventaram o tal do disquete. Tem gente que nem sabe o que é isso, que fala, ah, quando eu nasci já não existia mais disquete. Mas quando eu fui fazer meu estágio, há muito tempo atrás, como não tinha rede, você salvava em disquete, fazia uma cópia do disquete e levava lá para o chefe. Olha, está aqui no disquete que você me pediu. Olha como é difícil, né? Era disquete voando para todo lado. Então, com a rede, as coisas ficaram mais fáceis. Pessoal, agora eu vou começar a expor aqui vários motivos, benefícios, vantagens de você utilizar uma rede de computadores. Para contextualizar, imagine que você está dentro de uma empresa, né? Que não tem Covid, nada, você vai lá, pega o ônibus da firma, cheguei lá na firma. Uma firma grande, né? 300 funcionários, várias mesinhas de escritório, cada um tem o seu computador em cima da sua mesa, né? Computador torre, laptop, tudo conectado na rede. E tem um computador grande que é fixo, né? Não é móvel. O laptop é móvel, né? Se leva para casa, leva para a firma. Mas tem um computador fixo lá na firma, grandão. Não é um mainframe, mas é um grandão que fica lá. É o servidor. Lá é onde está centralizado tudo. O que você vai fazer? Não é recomendado salvar nada no laptop. Ah, criei aquele arquivo que eu falei para vocês, né? Regulamento interno da firma. Salvei o texto. O chefe já fala para mim, não salva nada no laptop. Você vai salvar naquele computador grande que é da firma. A gente costuma falar é o disco da rede, não é o disco do meu laptop. Por quê? Aquele computador é feito backup, o meu laptop não. Então o laptop você usa só para quê? Só para consultar os dados, cria os arquivos e joga na rede sempre. Porque se eu perder o laptop, eu não perdi nada. A firma me dá outro, a firma que dava o laptop para mim. E era assim que funciona.
Então, aqui no contexto de uma organização, tá? As vantagens de você ter uma rede, compartilhamento de recursos. Qual é o recurso que está compartilhando? É o disco, né? Armazenamento de dados. Daí eu acho que é uma das coisas mais importantes, é o principal recurso que você usa da rede. Tem software que você usa na rede. Vamos supor, você vai rodar lá um programa, custa muito caro, não dá para comprar uma licença, né? Para cada funcionário, para cada laptop. Então, a empresa compra uma licença, instala lá naquele computador central, que também é Windows, e você vai rodar aquele software lá no computador central. O seu laptop só vai servir a telinha, teclado e mouse, ele não faz mais nada. Tudo é processado, tudo é salvo lá. É o servidor de programas, né? Servidor de aplicação a gente chama. Está compartilhando um recurso importante. Dispositivos físicos. A impressora da rede. Tem uma impressora que fica no corredor. Eu cheguei com meu laptop lá, conectei no Wi-Fi. Eu quero imprimir. Eu mando esse arquivo para o computador central, que é aquele que fica lá trancado no ar-condicionado. Eu tomava conta dessas máquinas, né? Quem entra lá era só o Argemiro, o chefe do Argemiro, não entra mais ninguém lá. Mas remotamente, da mesa do escritório, eu mando esse arquivo para o servidor de impressão, ele manda para a impressora, eu corro ali do ladinho, vou lá no corredor, pego o negócio que eu imprimi. São compartilhamento de servidor de impressão, né? Outro serviço aí, ó. Quais serviços que eu já mostrei para vocês? Compartilhar arquivos, compartilhar programas, compartilhar impressora. Outro serviço, você está navegando pela internet, você está vendo aquelas páginas da internet que vai reconstruindo a tela rapidamente. O que tem do lado de lá? Um servidor de páginas da internet. A gente costuma falar que é o servidor web, né? Outro serviço que pode ter pela rede, você consulta e-mail, né? Vocês têm os seus e-mails. Tem um computador que serve para você, presta o serviço de e-mail para você através da rede. Olha quanta coisa. Confiabilidade. Outra vantagem de se usar a rede numa empresa. Estou falando de empresa, tá, pessoal? Depois eu vou falar de uso pessoal para nós mesmos. Confiabilidade é o quê? Numa empresa, alguns serviços não podem parar nunca, senão a empresa inteira para. Vocês já viram aí, deve ter visto. Eu vou numa loja lá na rua Costa Guiar, lá no centro de Campinas, compro lá as coisas, a hora que eu vou parar no caixa, a mocinha nervosa. O sistema caiu, e fica aquela fila enorme. Parou tudo na firma, né? Aí as pessoas começam a esperar, tem uns que desistem, começa a perder dinheiro, né? Tem uns que vai entrar, nem entra. Então, confiabilidade é importante numa empresa. Se você tem um computador central, que é bem administrado, que é feito backup, é um computador confiável, depois eu vou explicar mais para vocês. O servidor, que são essas máquinas aí que eu estou falando, eles não param nunca. Eu tinha lá uma máquina, eu que tomo conta, é a minha profissão, né? Administrador de sistemas. Ficou 3 anos sem parar. Não precisou dar reboot, não precisou parar a máquina. Porque é um hardware, é uma máquina especial. Ela custa muito caro. Você vê lá o disco dela, vem 2. É um copiado do outro, um espelhado, é redundante, um espelhamento. Tudo que grava no HD, ao mesmo tempo está gravando no outro. Por quê?
Ah, se pifar um HD, a máquina não para. Ela vai usar a réplica, né, o espelho. Ela só dá um alarme lá para mim, eu pego lá no meu programinha de monitoramento, todo dia de manhã eu vejo os alarmes, né? Aí eu corro lá, já tenho de reserva lá um HD novo, troco, a máquina não para, pessoal. Não precisa parar a máquina para trocar o HD, você acredita? Eu dou um comandinho assim e falo para a máquina, ó, eu vou trocar esse HD aqui, tá bom? Aí ela fala, vai lá, pode trocar. Eu vou lá, arranco o HD, é tipo assim um HD especial que não tem parafuso. Você só puxa uma gavetinha assim e já sai. Põe outro no lugar. Aí eu vou lá, dou um comando, falo para a máquina, olha, já troquei. Agora você vai lá e reconstrói, né? Você pega aquele HD que você está usando e faz um espelhamento, copia tudo de um disco para outro. Ela fica copiando lá e ao mesmo tempo continua trabalhando, a máquina não para. Assim como o HD tem a fonte, né? O que é a fonte? A fonte é quando você liga a máquina na energia, é um transformador que transforma 110 para 12 volts, para 5 volts. É a fonte, é uma caixinha que vai dentro da máquina. São duas fontes, você liga em duas tomadas, em duas redes elétricas separadas. Veja bem, uma rede elétrica é a rede que vem da rua. A outra rede elétrica, ela vem do circuito que é essencial, a gente chama, é uma outra rede elétrica especial. Essa rede elétrica ela não para nunca. Se cair a força da rua, essa rede elétrica continua. Tem um grupo de baterias, a gente chama no break. Essa bateria segura o tranco, ela continua mandando energia, a máquina não cai. Depois de 5 segundos, aciona o gerador de óleo diesel que vai gerar eletricidade para a empresa toda. Então, essa máquina ela não para por causa disso, são duas fontes. Se der pau numa fonte, eu corro lá e troco, mesma coisa, a máquina não para. Só depois de 3 anos que eu fui fazer uma manutenção, né? Eu fui atualizar o sistema dela, né? Depois de 3 anos, né? Aí eu dei um reboot. Então, confiabilidade, por quê? Somente através de um servidor, de uma máquina tolerante a falhas, que é bem administrada, com backup e tudo isso com alto poder de processamento, né, com um disco enorme para todo mundo usar, é que você pode ter essa livrar de falhas, de erros, de defeito, porque você está usando a máquina da rede. E eu aconselho para vocês, pessoal, sempre que for salvar algum arquivo, salva na máquina da rede. Se for rodar algum software, roda remoto. Vocês vão ter essas vantagens todas. E por que eu fiquei esse tempão todo aqui falando dos servidores? Porque a gente vai voltar nesse assunto lá na frente, aí eu já vou passar batido nas transparências. E outra coisa, confiabilidade que você pode fazer, eu vou configurar duas máquinas igualzinho, prestando o mesmo serviço, né? Aí todo usuário que chegar para prestar serviço, uma máquina olha para outra e fala: ó, chegou um cara aí, quem que vai atender? Ah, deixa que eu atendo. Aí chegou outro: ah, essa aí você atende, eu tô meio carregada. Você tem um jeito de fazer o que a gente chama load balance, divisão da carga. Tem duas máquinas igualzinhas, uma é réplica da outra, tá? A gente também chama de cluster. E elas estão servindo lá várias coisas que eu já expliquei, né? Banco de dados, e-mail, disco, impressão, servidor web, um monte de coisa. Se uma máquina pifar, uma fala para a outra: ei, cadê você? Ele não tem resposta. Ah, deixa que eu tomo conta. Ela assume, uma máquina assume o serviço. Então é redundante. A gente cria um cluster, né? Uma máquina réplica da outra e você vai ter confiabilidade. É coisa que se você não tiver uma rede, não é possível ter essa confiabilidade toda, tá?
Disponibilidade, eu nem vou falar. Por quê? O serviço tem que estar disponível, aquele caso lá da Costa Guiar que eu falei, né? A menina do caixa nervosa, o sistema caiu. Então, devido a essa máquina que eu acabei de explicar, você vai ter mais disponibilidade dos serviços. Outra vantagem de ter rede. Extensibilidade. São conceitos assim, é um pouco intuitivo, né? Fácil de entender. Vamos supor aquele cluster lá que eu falei para vocês. Uma máquina réplica da outra. Uma espelhando a outra. Tudo que acontece do lado de cá é copiado para o lado de lá. Dois computadores trabalhando como se fosse um só. Se um morrer, o outro assume. Não para o serviço. Divide a carga de trabalho. Se uma tiver com muito trabalho, aí começa a direcionar o trabalho para outra. Aí você fala, mas mesmo assim, professor, encheu. Agora é época de Natal, estão comprando doidado, todo mundo quer acessar essa máquina. Como é que você faz? Eu vou lá, compro um computador novo, adiciono mais uma máquina no cluster. Eram duas, vai virar três. São três máquinas trabalhando como se fosse uma só. Cluster é um aglomerado de computadores que repartem a carga de trabalho, né? E você vai crescendo, expandindo, né? É extensível. Você cresce quanto você quiser. Você sobe mais um servidor, vai distribuindo a carga e não para nunca. Isso é a rede que permite você fazer. Esse crescimento assim é infinito mesmo, pessoal. Teoricamente, você cresce a sua infraestrutura computacional indefinidamente. É só ir acrescentando mais máquina, o poder de processamento vai aumentando. Desempenho, outro benefício. Você tem lá o seu computadorzinho pessoal, né? Computador torre, laptop, tablet, que seja. São maquininhas pessoais, é uma arquitetura para uso pessoal. Ela não tem aquele poder de processamento, né? Ao passo que se você usar uma máquina grande, igual aquela que eu expliquei para vocês, é lógico, ela vai estar conectada na rede para prestar serviço para as outras. Você vai ter mais desempenho, mais rapidez no processamento, né? Se está processando coisa pesada, tem que ser aquelas máquinas grandes. Então você tem o desempenho através da rede. Você acessa pelo seu computador pessoal aquele software, aquele todo poder de memória, de processamento, aquele disco grande para você salvar as coisas, né? Outra vantagem de usar uma rede de computadores. Antigamente a gente escrevia a carta, põe no envelope, põe no correio. Mandei uma carta para o cliente, né? Estou fazendo aqui um lançamento de um produto, vou mandar uma cobrança, vou dar um Feliz Natal para ele, sei lá. Agora não usa mais, né? Isso aqui nunca mais eu vi carta. Por quê? Você manda um e-mail, né? O e-mail foi substituindo esse serviço do correio de entregar carta. Telefonemas. Quando eu trabalhava, o que eu preferia fazer? Eu preciso falar com o chefe, coisa urgente. O que você faz? Eu não vou telefonar, eu não gosto, porque aquele telefone toca, aquele barulho irritante, interrompe a pessoa que está conversando com alguém, às vezes está almoçando. Chato, não é? Negócio de atender telefone. Eu mandava um e-mail pro chefe, só punha lá, urgente. Eu sei que ele vai estar cada 5 minutos olhando o e-mail. Também substituiu o telefonema, né? E hoje em dia também, com esse WhatsApp,
ninguém mais atende telefone. Eu tô achando que esse negócio de telefone vai virar coisa de museu logo logo. Você fala, manda o WhatsApp, põe áudio e vai. Porque é muito chato. Você vê agora, por exemplo, estou dando aula aqui, se tocar o celular, não vou atender. Aliás, eu não atendo esse negócio aqui já faz mais de meses. Eu estou sempre ocupado. Aqueles cara chato, né, que fica querendo vender seguro, vender as coisas, né, telemarketing. Número de São Paulo. É, eu não atendo mais, tô nem aí. Se eu vejo lá, eu ponho a foto, não é minha mulher, não é meu filho, eu não atendo, não. É. Verdade. E documentos, papel, né? Lembra que eu falei para vocês? Eu tenho que distribuir um papel, um texto que eu editei para todos os empregados da firma. Não tem mais esse negócio de ficar circulando papel de mesa em mesa. Antigamente tinha, né? Ah, saiu um memorando. Antigamente tinha um memorando. O que é memorando? É uma ordem que veio do diretor. Todo mundo tem que ler aquele calhamaço de papel, tem que dar o visto e passar para o colega, para todo mundo ler. Não existe mais isso, documentos. Agora você pôs na rede lá, todo mundo já vê na hora, né? Você manda um e-mail, ó pessoal, tem um memorando lá, precisa ler. Substituiu. Acabou com tudo isso, ó. Fax. Pessoal, isso aqui é museu, isso aqui não existe mais, viu? Só para constar, né? Ninguém mais usa fax. Olha aqui, tudo isso aqui, ó, é coisa do passado, graças à rede de computadores. Treinamento à distância, a nossa aula aqui de hoje. Custo de hardware, estações de trabalho, PCs, servidores. Pessoal, aqui para vocês entenderem, por que eu estou falando disso, de custo? Antigamente, quando eu comecei a trabalhar, né, porque eu já estou meio velhinho, comecei a trabalhar já faz tempo. Como que era na empresa? Não existia laptop, era tudo computador torre e custava caro. Você rodava os programas tudo no seu computador torre. E com o evento da rede, existia a rede, mas era uma rede assim meio não funcionava, era coisa muito ruim. Não existia esse conceito de serviço de rede que eu acabei de explicar. Aí depois que a rede foi melhorando, você foi criando aquele servidor central, né? Aquele computador grande que o Argemiro cuidava. As empresas falaram assim, ó, ninguém mais precisa de computador na mesa. Eles davam para gente um terminal. Eles chamavam de Thin Client. É um cliente magro. Era uma maquininha bonitinha. Parecia o tamanho de um livro assim, o computador. Não tinha nada ali. Nada, não tinha HD, não tinha DVD, não tinha memória pequenininha. E aí, como é que você fazia? Você ligava aquele negócio lá, ele acendia na hora e já conectava automaticamente no servidor. O que você usava? Só a tela, o teclado e mouse. Tudo rodava lá. E aí, custa 1000 vezes mais barato que aquele desktop que era completo, né? Por isso que está falando aqui, custo do hardware. Já pensou se comprar um computador para cada funcionário? Tem 300 funcionários, vou dar 300 computador? Não, agora eu vou dar um sem client, né? Aquele terminalzinho magro. É magro porque não tem nada nele. Ele só tem a tela, o teclado e o mouse e processa tudo remoto, né? Eu trabalhei muito com isso, instalei vários desses terminaizinhos. Para resumir, porque é bom ter uma rede por motivos tecnológicos e econômicos, tá? Agora,
Eu vou falar aqui, eu vou passar meio rápido, porque é bom uma pessoa ter computador. Aqui eu falando em casa, né? É intuitivo, todo mundo já tem na ponta da língua 1000 motivos para usar o Wi-Fi, usar uma rede em casa, né? Eu tenho aqui o aplicativo. Pessoal, o meu celular, o de vocês, você pode dizer que é um computador completo, viu? Ele é mais completo do que aqueles computadores antigos que eu usava quando eu comecei a trabalhar. Tem tudo, é rápido, tem memória pra caramba, tem armazenamento. É uma belezinha, é muito bom. Então, no contexto nosso de rede, quando eu falar de celular, você olha para ele e você enxerga nele um computador, tá bom? Então, eu acesso o banco, né, pelo aplicativo Banco do Brasil. Eu faço compras pelo celular, olha que maravilha, pela internet, com cartão. Eu leio jornal, eu consulto livros, vocês sabem lá da biblioteca do Instituto Federal, que nós todos temos acesso. Biblioteca Digital Pearson, conhece? Uhum. Milhares de livros, aproveitem, estudem por lá, viu? Eu preciso pôr lá no Moodle lá umas instruções. E navegar pela internet, né? Não precisa falar mais nada, né? Tem música, tem LinkedIn, procurar empregos, educação à distância para uma pessoa comunicar com outra por e-mail, né? Por Facebook, por LinkedIn, entretenimento, né? Ouvir música, assistir Netflix, né? A televisão é um computador, tá bom? Você fala Smart TV, aquilo ali é um computador completinho também. Tem memória, tem armazenamento, tem processamento, tem conexão com rede, jogos, né? Uhum. Bom, benefícios de utilizar uma rede por empresas e por pessoas, tá? Isso cai na prova. Tenta fazer uma colinha. Eu tava falando aí, negócio de cola, pode fazer. Só não vai poder usar. Como que é? Tá vendo essas listas, né? Disponibilidade, salva na cola. Extensibilidade, salva na cola. Vai salvando todos esses negritos aqui na sua colinha. Faz um resuminho. Pega uma folha de papel, escreve bem pequenininho, vai fazendo flechinha. Palavra-chave, pessoal, você sabe, né? Você fala uma palavra-chave, ela representa todo um grande conteúdo, uma aula completa do professor, você pode ser reduzido numa palavra-chave. Pode ir fazendo a cola, porque isso vai cair na prova. O que é uma rede? Faz uma colinha disso daqui, escolhe um. Como que é? Você compare com e sem redes, antigamente e dia de hoje. Escolhe dois tópicos aqui, põe na cola. Aí, benefícios de uma empresa usar uma rede. Aí faz uma listinha na colinha, põe lá todos esses negritos, tá? Benefício de uma pessoa. Isso daqui não precisa nem anotar. Intuitivamente vocês já vão saber falar, né? Mas vai cair. Bom, mudando de assunto. Vamos contar um pouco de história. A gente sempre que vai dar uma matéria começa contando história, né? Antigamente na pré-história era assim. Aí vem chegando até os dias de hoje, é uma maneira didática de explicar, né? Como que funcionava antigamente? Nós tínhamos computação centralizada, né? Lembra que eu expliquei do mainframe? Era um computador enorme, tudo que tinha da empresa ficava centralizado, tudo é salvo lá. E aquele computador não era conectado com ninguém. Se você quisesse usar ele,
Você tinha que ir lá dentro, entrar na sala e pegar aquele terminalzinho, né, antigo. Tinha que saber usar, não era qualquer um que sabia usar, era complicado. E então era assim, tudo centralizado. É lógico que aquele computador, ele tinha os terminais, a gente chamava de terminal burro. Eu falei do terminal magro, né, do cliente magro, que é o terminal moderno, mas antigamente tinha o terminal burro. O que que era? Eram uns consoles. O que que era o console? Era integrado, teclado com um tubinho de vídeo, igual aquelas televisãozinhas 14 polegadas antiga. Não tinha mais nada, nem mouse não existia. Tinha aquelas telinhas em modo caractere, eram apenas 20 linhas e cada linha cabia somente 80 caracteres. E você tinha que saber qual é a linguagem para você conversar com o computador. Esses terminais burro, eles tinham tanto lá dentro da sala do computador, como também você puxava um fio de comunicação, fio de cobre. Esse fio de cobre ele podia alcançar uma linha serial, né? O pessoal que já trabalhou com isso sabe me dizer. A linha serial ela alcançava no máximo 3 metros, se fosse a linha com 8 fios. Dava para mais velocidade. E tinha uma linha de apenas 3 fios, podia chegar até uns 20 metros. Então você conectava essa linha serial com aquele mainframe e puxava o fio até a mesa do gerente. O gerente ou então algum funcionário que usasse. Não era todo mundo que tinha esse terminal, não, era privilégio. Tinha que saber usar, tinha que ser as pessoas assim mais atiradas, né? Então não existia rede, existia esses terminais com linha serial, não é rede. Era tudo centralizado no início da história, né? Depois veio a rede distribuída. O que é a rede distribuída? A rede começou a conectar dois computadores, conseguir conectar dois mainframes. Pô, mas professor, por que precisa conectar um mainframe? Não é tudo centralizado lá, e por que conectar? É só você ir espalhando terminais burro com linha serial para a empresa toda e pronto, não é verdade? É verdade. Mas os caras querem facilidade. Vamos supor, em 1984 eu já trabalhava na Embratel. Eu sempre trabalhei com telecomunicações, com redes. E eu era da área comercial, eu vendia os serviços da Embratel. E a Robert Bosch, né, Campinas, ia lá, eu que atendia. Eles falavam assim: eu quero conectar o computador central da fábrica de Campinas com a nossa matriz que fica em Curitiba. A matriz é mais vendas, atendimento ao cliente, parte burocrática. Mas tinha dois mainframes na mesma empresa, uma na matriz e uma na filial. Ele queria conectar. E o que eu vendia de serviço para eles? Era um serviço da Embratel que se chamava Transdata. Comunicação de dados, longa distância, Campinas, Curitiba. Como que a gente fazia? Você pegava uma linha telefônica ponto a ponto. É a mesma linha telefônica que conecta a central telefônica da Telesp de Campinas, que por sinal ficava junto com a Embratel de Campinas, ali no Largo do Mercadão, né? Conectava, pegava um canal telefônico de longa distância, Campinas-Curitiba. Esse canal telefônico normalmente é micro-ondas, né? Não vai por fio, não, que isso. Daqui em Curitiba, lançar um cabo de cobre, tá louco. Vai por ondas de rádio, né? Micro-ondas. Aí eu pego um fio da Embratel Campinas, Largo do Mercadão. É fio de cobre mesmo, uma linha telefônica comum.
e vai até o Trevo da Bocha ali na Anhanguera. Instalei, conectei, né? Lá em Curitiba vai fazer a mesma coisa. Vai instalar um cabo telefônico urbano, né? Uma linha urbana, cabo de cobre, da Embratel Curitiba até a Bosch Curitiba. E aí eu conectei dois mainframes. E a velocidade na época era no máximo 9.600 bits por segundo. Era baixo, mas já dava para fazer muita coisa. Então começou as primeiras redes. Não é rede. Eu chamo de conexão ponto a ponto entre duas máquinas. Porque rede você tem a ideia de uma malha, né, trançada, uma trama, não é isso? Um tecido. Uhum. E mais recentemente, nos dias de hoje, a rede colaborativa, aí sim é a rede, né? Eu vou falar de cada um desses três aqui, um slide para cada um, tá bom? Computação centralizada. Início dos tempos, na pré-história da internet, né? Nós tínhamos lá os mainframes. Uma máquina só, é lógico que está centralizado, não tem outra, né? Eu já andei explicando para vocês, terminal burro, bababá. Tudo bem? Posso pular isso aqui? Conexões de longa distância, acabei de explicar para vocês. Olha, eu trabalhei com isso daqui, ninguém é melhor do que eu para explicar para vocês. Por isso que eu falei, não percam a aula do Argemiro, que ele vai explicar bem as coisas. Depois que começou, olha, 1984, é isso aqui. Essa parte aqui, para você falar que é rede, vamos dizer assim, 1990. Antes disso não existia rede, viu? O que existia era esses ponto a ponto da vida aqui, ó. A gente usava muito a rede telefônica, só a veiarada que lembra, né? Dos modems. Você pegava aqueles computador torre antigo que vinha do Paraguai, né? De contrabando. Tinha um modem, uma plaquinha que você punha lá. Você ligava naquele telefone fixo, né? E aí você acessava a internet. Então era o começo da internet, mas não existia rede ainda. Alguém lembra disso? Ah, eu lembro. Internet É, discada do telefone. isso. Aí já existia a internet, já é uma rede. Dentro das empresas já existia, a gente chamava de rede local. Conectava os computadores num local só na firma. Da porteira para fora ainda não tinha conexão. Lembra disso? Aí depois começou as redes, né? 1990 para cá. Aí sim os mainframes começaram a compartilhar informação com o mundo todo. É lógico que se tem um mainframe na sua empresa, só vou deixar entrar, fazer login os funcionários, né? Não é qualquer um que vai compartilhar, mas já começou. E eu digo mais para vocês, eu vivi essa época e eu participei disso. Nós tínhamos um mainframe lá na empresa, eu trabalhei lá no Centro de Pesquisas e Desenvolvimento da Telebrás, sempre com telecomunicações. Eu saí da Embratel e fui para a Telebrás. E eu trabalhava lá na computação, lá no CPD, né, no Data Center. Eu cuidava do mainframe. Era um mainframe assim, não era da IBM, era o da Digital. A gente chamava DEC, Digital Equipment Corporation. Era o concorrente da IBM. Tinham dois grandes fabricantes de computador na época, IBM e Digital. A IBM para uso comercial, a Digital para uso científico, para pesquisas, né? Era outra arquitetura, assim. As aplicações eram para cálculo, para desenho de engenharia, né?
Mas esses mainframes da Digital, depois que começou a conectar todo mundo pela internet, o negócio começou a morrer, tá? Nós fomos pro Unix. O Unix são os computadores menores. O computador veio para a mesa do engenheiro. Era desktop, né? Que chama. Em cima da mesa, desktop. Eram umas máquinas grandes, pesadas, caras. Mas o engenheiro já tinha como fazer o seu desenho ali, né? Fazer os seus projetos. E eu dava suporte para essas máquinas. Para mim foi o céu, né? O paraíso. Eu adorava, amava isso, tecnologia. Você tirar uma máquina dessa da caixa de papelão, instalar o sistema operacional, era o Solaris, conectar na rede, configurar, instalar o software da engenharia, tudo custava muito caro, pessoal, em 1990. Mas já existia a interface gráfica com mouse e tudo. E foi para mim um auge da minha carreira, que eu gostava mais. E ali sim tinha a rede, né? Era uma rede meio tosca de cabo coaxial, mas já falava bem. Então, com isso, os engenheiros falavam, eu não vou usar mais aquele mainframe da Digital, aquelas coisas difícil, não conseguia mais, né? Tava tudo obsoleto. Nós desbancamos o mainframe e o computador se espalhou, né? Aquele negócio que era centralizado foi para cima da mesa do usuário. Não existia mais o computador central, o mainframe. Você não centralizava mais nada. Cada um tinha espalhado a informação pela rede. É lógico que tinha ainda os servidores, como eu expliquei aqui no início, que servem e-mail, serve disco, serve impressão, que você já usava. Então nós temos 3 etapas da evolução da rede. No começo não tinha rede nenhuma, era pré-história. Depois começou ligação ponto a ponto entre 2 mainframes. Depois a rede se espalhou localmente, só dentro da empresa, né? E o mainframe começou a morrer. É um pouco de história, né? Aqui que eu acabei de explicar, tá bom? O negócio começou a se espalhar, a gente chama de rede distribuída. Vários computadores menores interconectados pela rede e o grandão, que era chamado de Deus, né? Os caras ficavam lá isolados por vidro, aqueles caras se achavam, aquele software demorava muito para desenvolver. Para você criar uma conta tinha que se ajoelhar, era muito caro, né? Eu não digo assim que os caras eram chato, é porque custava tudo muito caro e eles não podiam ir distribuindo recurso para qualquer um. Você tinha que vir pela ordem do seu chefe, sabe? Mas eu não gostava, eu tinha bronca daqueles mainframe lá. A minha vida profissional começou com o desktop, graças a Deus, né? E o modelo atual, modelo atual, o que que é? É a rede distribuída. A rede local que eu falei para vocês, de 1990, cada empresa tinha uma, mas aí começou a conectar a empresa na internet, mas custava muito caro. Não era qualquer um que podia comprar. Você ia lá na Embratel na época, né? Hoje é a Claro, né? A NET. Ó, quero me conectar com a internet. Custava muito caro, então as empresas tinham as redinhas só isolado ali dentro da porteira para dentro, tá? Aí começou em 1995, né? A gente conectar direto na internet. A gente conectava só por telefone, lembra? Então, o modelo atual tem várias vantagens que eu já expliquei lá na frente, né? Ah, verdade, né, professora? Aí quando alguém ia usar o telefone, a internet não funcionava, né?
É essa aí? É isso? Isso, era, Ah, era um modem. O que é modem? É modulador, demodulador. Tinha um som, né? O computador tinha que gerar um som para poder passar pelo telefone, porque o telefone transmite som, não adianta. E o outro computador escutava aquele ruído lá e transformava em dados. Ele falava pim, pim, pim. Ah, lembra disso? E eu era tonto. Eu começava a conversar com o Moda, imitar aquele barulho lá, e ele respondia pela voz. Mas só tontice, né? Mas eu cheguei a fazer ele responder alguma coisa, alguma bobeira que eu falei lá. Ó, pessoal, eu falei para vocês. Voltando aqui, ó. Cadê? Minutinho. Vou falar um por um aqui, né? Centralizado, distribuído, colaborativo. O que mais? Estou bem perdido aqui. Distribuída, colaborativa, tá? Agora é o modelo atual que a gente vive hoje. A rede colaborativa é a rede, né? A rede passou a existir aqui. Ponto a ponto não é rede. Processamento é cooperativo. O que significa isso? Um computador conversa com o outro, troca mensagens, né? Envia mensagens e recebe mensagens. Através dessas mensagens, um computador presta serviço para o outro computador. Sempre é assim que funciona. O interesse de ter rede é compartilhar um recurso que um computador está servindo para outro. A gente chama de servidor, a máquina que presta serviços na rede, tá? E é assim que funciona. Por isso que você fala cooperativo. Uma máquina coopera com a outra. Quando você está com o seu laptop acessando a internet, você tem uma falsa impressão que o seu laptop é mágico, é poderoso, mas não é. Ele não tem quase nada ali. Aquelas coisas que você está acessando é outro computador que está ligado na rede, sei lá na onde aí. A gente fala hoje em dia nuvem, né? Que está fazendo aquela mágica toda, fazendo aquilo acontecer. Você visita uma página da internet, né? E ali tudo é bonito, mas é lá longe que tem um outro computador trabalhando, reconstruindo aquela tela para você. Ele está prestando um serviço para o seu computador, que é o seu laptop. Está cooperando, né? É isso. Processamento cooperativo. Você pode rodar software numa máquina remota. Vocês já rodaram alguma aplicação remotamente? como assim, professor remoto? Eu estou no meu laptop aqui. Eu quero programar em Portugal Studio. É uma linguagem, programação. Eu ponho meu programinha lá num site e o site roda para mim o programa. Você nunca fez isso? Ah, é tipo um programa online? Isso. Já. Tá, então é isso. Os computadores que estão ligados na rede, os servidores, né? Eu chamo servidor, computador servidor. Realmente compartilham recursos. O que é esse recurso? Como eu disse lá atrás, são serviços. Qual recurso que ele está servindo, oferecendo para você? Ele pode servir o disco, né? Espaço de armazenamento, para você salvar as coisas na nuvem, né? Que vocês falam. Ele pode servir uma página de um site, página da web. A gente costuma falar é um servidor web. Eu já configurei vários servidores web. Eles servem banco de dados, né? Quando você acessa o Swap, quer ver as informações lá, né? Das notas.
É um servidor de banco de dados em conjunto com um servidor web que mostra para você aquela página. Tem servidor de impressão. Você imprime. Mandei imprimir um negócio pela rede. Vou lá, corro lá na firma, tem aquela impressora, fica no corredor. Aquela impressão passou pelo servidor de impressão, ele que controla tudo. Tem o servidor de e-mail, isso que são os recursos, tá? Disco, dados, essas coisas. Dois ou mais computadores realizam a mesma tarefa de processamento. Um colabora com o outro, tá? Isso que eu expliquei lá para vocês lá atrás do cluster. Um computador é espelho do outro, né? Lembra? Uhum. É duas máquinas trabalhando como se fosse uma só. Por quê? Para ter mais poder de processamento, para ter mais confiabilidade, né? Disponibilidade. As máquinas de missão crítica. Aquela máquina que não pode parar nunca. Senão a firma para, vai ter prejuízo. Eu cuidei dessas máquinas, eu configurei esses servidores de missão crítica. Eu tinha 36 máquinas lá na Ericsson de Indaiatuba que eu cuidava. Bom, pessoal, agora vamos mudar de assunto. Foi só uma introdução sobre os benefícios da rede, sobre os computadores que prestam serviço na rede, como que conectam um computador no outro. Vamos mudar de assunto. Agora, o contexto é outro, é só teoria, conceitos. Vocês têm que se abstrair do mundo real e focalizar na teoria. Mas não é difícil não, tá? Conceitualmente, vou explicar como que se dá uma comunicação por telecomunicações, né? A longa distância, vamos dizer assim. Pegar um exemplo bem intuitivo de um telefone, sabe aqueles telefone antigo com fio? É aquele. Uhum. Como que se dá uma chamada telefônica? Eu vou ligar pro Adalto aí, né? Aí o Adalto tem lá um telefone fixo também na casa dele, por exemplo. E eu disco o número e o Adalto atende. Quando eu estou falando, eu sou o emissor. E quem está ouvindo é o receptor. Aí nós já temos dois elementos da comunicação, correto? Uhum. E entre o Argemiro e o Adalto tem o meio, né? A minha voz, ela viaja, né? Ela se propaga por um meio de transmissão até chegar para o Adalto. E o que é esse meio? É um fio de cobre. Se estiver dentro da mesma cidade, vai por fio de cobre. Da minha casa até a casa dele, fisicamente, vamos estar ligados. O telefone de fio funciona assim. Passa pela central que vai conectar esses dois fios, o fio da minha casa com o fio da casa do Adalto. É assim que funciona o meio de transmissão. E tem a mensagem, que é a minha voz. Então, dizendo assim, falando de telefone, é mais simples. Então você tem, para que haja comunicação, um emissor, um meio de comunicação, que é o fio de cobre, o receptor e a mensagem, são os elementos da comunicação, correto? Simples, né? Bem intuitivo, né, pessoal? Sim. Até agora tá legal, mas eu gosto de complicar, né? Vamos complicar um pouco. Nossa. Agora imagina diferente. Dois computadores. Um computador meu falando com o computador do Adalto pela internet, né? A gente usa lá um chat, sei lá, algum programinha aí para
trocar mensagens. Aí eu digito, dou Enter, ele responde, dá Enter. Instant Message. Aquelas mensagens chat é chamado de mensagem instantânea. Instant Message. Ou então eu estou acessando aí uma página. Eu gosto de ir lá na americanas.com comprar as coisas lá. O meu computador conversando com o computador da Lojas Americanas. É lógico que lá na loja americana tem aquele computador grande, aquelas coisas caríssimas. Mas aqui eu tenho só o meu celular, sei lá, o meu laptop. Em vez de ter o emissor e o receptor, é assim. O computador que está falando, por exemplo, eu cliquei o mouse aqui e mandei uma mensagem. É o computador cliente. O que fala é cliente. E o que recebe a mensagem a gente chama de servidor. Não importa o que está acontecendo. É uma simples comunicação. Não importa qual serviço que é, o que eu estou falando. É conceitualmente. Eu mandei uma mensagem, quem fala é cliente, quem responde é servidor, tá bom? Assim como no telefone, você tem o meio de comunicação, tá? E qual seria aqui? Esses dois carinhas aqui, ó. Vamos falar sobre isso aqui, vamos detalhar. O que é a interface de rede? Pessoal, celular, laptop não dá para explicar, porque vem tudo compactado, tudo empacotado, mas pega aquele computador antigo, tipo torre, grandão, você lembra? Aqueles antigão. Alguém já abriu para olhar lá dentro? Como que é? Já. Tem uma placona grande, né? 2 palmos por 2 palmos, assim. É a placa-mãe, não é isso? Uhum. Depois tem uma plaquinha menor, que é espetada na placa-mãe, assim, verticalmente, não é isso? Tem a placa de vídeo. Tem uma placa de rede, essa placa que eu estou querendo falar. Nessa placa tem um conector onde você espeta um fio lá, né? O fio da rede, o cabo da rede. Essa plaquinha pequena é a interface de rede. E como que funciona? O Windows, o sistema operacional da máquina, é que controla essa placa de rede, tá? Então você tem o hardware de rede, que é essa plaquinha, essa interface de rede, né, aliás. E você tem um software de rede que está embutido dentro do Windows, lá do sistema operacional. São esses o meio de comunicação. E o que é hardware de rede, professor? É o seguinte, eu estou acessando americanas.com, né? Aqui no meu laptop sai um cabo de rede e vai embora pela Claro, pela net. Até chegar em americanas.com, que tem um computador lá que está trocando mensagem com o meu. O que tem nesse meio? Ah, sei lá, não vejo. Nem precisa saber como funciona, nem precisa ver, você só tem que conectar e pronto, não é isso? O hardware de rede é assim. Esse fio que saiu do meu PC tipo torre aqui, do outro lado do fio, ele vai terminar esse fio de cobre, né? Termina aqui dentro de casa mesmo, né? Eu vou seguindo ele, eu vou chegar lá no meu equipamento, meu roteador, né? Que foi a Claro que instalou. Pluguei o fio lá. Esse roteador, ele está conectado num cabo coaxial que vai para o poste, aí eu já não sei mais nada. Ó, já passei por um equipamento. Esse Wi-Fi, ele é um computador, viu, pessoal? Aquelas caixinhas pequenininhas é computador? É. Deixa eu só dar uma permissão aqui para uma pessoa, só um minuto. Aquele computador, aquele Wi-Fi, aquela caixinha pequena cabe no bolso às vezes. É um computador completo, só que ele é
dedicado, né? Especializado para fazer roteamento. Aí desse Wi-Fi meu vai para Claro. A Claro tem outros computadores. É umas caixa preta, chama de roteador, mas é computador, tá? Tem memória, processamento, tem disco, tem interface de rede, mesma coisa que o seu. E repassa para um outro, que repassa para o outro, até chegar na Americanas. São vários lances, são vários trechos de rede. Então esse hardware de rede é tudo que está no meio do seu computador e do computador das lojas americanas, tá? Beleza? Ok. Aí tem o que chama de recurso. Eu já expliquei para vocês o que é um recurso. O que é, pessoal? Vamos ver quem que está prestando atenção. O que é o Cara, eu não recurso? lembro se é um recurso, não. Eu não lembro. Eu acho que eu tô confundindo com protocolo. Protocolo e recurso são duas coisas que eu confundo. Bacana. É assim. O servidor, ele está servindo, está oferecendo um serviço para minha máquina, que é o cliente que recebe o serviço. O que ele está servindo ao computador da loja americana? Uma página, né, do site de vendas. Quando eu troco de página, reconstrói toda a tela do meu computador aqui. Quem está fazendo isso? O servidor web. Então, o recurso é o quê? Serviço web, página de web. É o que ele está oferecendo para mim. Tá? Pode ser qualquer coisa. Pode ser uma música que eu quero ouvir. Então, esse é o recurso que está sendo compartilhado pela rede. Pode ser um disco da nuvem, né, que eu quero salvar. Esse é o recurso. Uma Se for, impressão. tipo. Pode falar, professor. Fala, pode falar. Se for uma impressora pela rede, então o recurso vai ser a impressão? Isso, muito bem, perfeito. Qualquer serviço, qualquer coisa é o recurso que está sendo oferecido pelo servidor, tá? Aí você quer saber o que é um protocolo? Protocolo é fácil, pessoal. Nós estamos aqui nessa aula, a gente está se comunicando, correto? Uhum. Protocolo é um conjunto de regras que possibilita a comunicação. Como é que eu estou me comunicando com vocês? Eu estou seguindo um protocolo. Vou falar assim teoricamente. Eu passei um e-mail para vocês. Falei, ó, quando for 9h40 da manhã, sexta-feira, através do Google Meet, eu vou abrir uma live aqui, né? Para a gente conversar. O que Uhum. vocês fizeram? Vocês foram lá no Firefox, Internet Explorer lá, até mesmo no celular, né? O Android lá, como é que chama o browser lá? Esqueci, cara. Aquela bolinha colorida lá, o Chrome, Google Chrome. Aí vocês tinham que seguir aquele código que eu dei para vocês, né? Aquele link para poder entrar na sala de aula, não é isso? Olha É. quanta coisa eu falei. Todas essas regras que vocês têm que seguir para poder comunicar comigo. Data, horário, link do Google Meet. Esse é o protocolo. Então, quando eu perguntar o que é um protocolo, você só fala assim, ó. É um conjunto de regras. Pronto. Você tem que seguir para poder se comunicar. É isso, genericamente. Uhum. A internet, ela tem 1000 protocolos. Para uma máquina falar com a outra, tem que fazer aquela configuração, seguir aquelas regras, instalar aquele software. E aí, isso é protocolo, tá? Nós vamos Uhum. falar o tempo todo aqui de protocolo. Aliás, o semestre inteiro vai ser estudo de protocolos. Vocês vão ver que vão conhecer o protocolo da internet, né? Muito interessante. E tem o cabeamento, né? Os fios de cobre, para que o meu computador se conecte com as
americana.com. Tem link de micro-ondas. Sabe aquelas anteninhas que ficam em cima do prédio? Parece uns tamborzinhos. Aquilo é link de micro-ondas. Tem pequena, grande, média. Aquelas antenas sempre são pares de antenas. Uma olhando para a outra. A cada 50 quilômetros, no máximo, tem que ter esse parzinho de antena. Uma transmite, outra recebe e vice-versa. Elas são duplex. Duplex quer dizer, eu transmito e recebo, a outra também transmite e receba. E uma tem que ter visada direta com a outra. Tem que estar olhando uma para a outra com a distância máxima de 50 quilômetros. Se tiver uma montanha, um prédio, uma árvore, aí já não funciona mais. Então, meio de transmissão. Rádio, né? Links de micro-onda, fio de cobre. Aí você não vê o que tem, mas tem, né? Essas coisas estão no meio do caminho. Essa listinha aqui, pessoal, anota, faz a colinha aí, vai cair na prova. Componentes de uma rede, tá? Tudo que está em azul aí pode colar. O telefone lá eu nem vou pedir porque é só um exemplozinho, tá? Servidor. Tá vendo essa listinha aqui, ó? Eu vou falar um por um slide para cada um, tá? Pessoal, eu já falei tanto do servidor, né? Pode pular essa parte que tudo tá falado já. É um computador de grande poder de processamento, de armazenamento em disco, grande velocidade de comunicação com a rede, bastante memória e que presta serviços para outros computadores, né? O servidor, às vezes, ele é dedicado, né? Ele presta serviço de páginas da rede, internet, servidor web, servidor de banco de dados, servidor de e-mail, servidor de impressão, servidor de disco, tá? Ele sempre está oferecendo alguma coisa, 1000 serviços, cada dia aparece um. Ele é especializado nessas tarefas, ele é confiável, né? Ele está sempre disponível, tem rapidez, ele é tolerante a falhas. Acontecem falhas, claro, com certeza. Um hardware, uma placa de eletrônica, um dia ela vai pifar, com certeza. E o Argemiro cuidava disso. Você tem que estar preparado para isso. Com certeza algum dia o negócio vai pifar e você está sempre vigilante e preparado. Você tem que pensar assim: se pifar a placa-mãe daquele servidor central, que eu sou responsável, o que eu tenho que fazer? Ai meu Deus, não sei, estou morto, vou perder emprego. Não é assim que pensa. O que você faz? Você pega 2 máquinas velhas que já foi aposentada, vai no laboratório, você tem lá um monte de ferramenta, chave de fenda, os bagulho velho que vai para sucata, né? Mas você monta o seu laboratório ali e simula uma falha. Ah, tá. Tava falando um com o outro. 2 máquinas velhas, liguei o fio lá da rede, pifou. E agora? E agora, Argemiro? Ah, tá. Pega uma terceira máquina velha, tudo igual, né? Desmonta, tira a placa-mãe, monta, põe lá, substitui. Ou então você pega uma outra máquina qualquer, reinstala, pega o backup, volta e põe para falar uma com a outra. E mede no relógio ou dias que demore para fazer isso. E faz um documento e mostra para o chefe. Ó, chefe, tem uma máquina aqui, se pifar vai demorar tantos dias para voltar, viu? Ah, não pode, jamais, cara. Como é que você vai me falar um negócio desse? Falei, é isso aí. Aí o chefe fala assim, ah, já sei o que eu vou fazer. O que vocês acham, pessoal, que deve ser feito? Quem vai me responder essa pergunta? Backup, né?
Backup, mas para que o serviço não pare jamais, o que você faz? O computador vai ter que ficar ligado o dia todo. Sem parar. Então, se, por exemplo, cair a energia, você vai ter que ter um negócio para não parar mesmo assim, né? Eu tenho aquela rede, a rede elétrica especial, né? A rede do no break que eu expliquei. Mas faz de conta que deu defeito na placa-mãe daquele computador central onde tudo tá lá. Se ele parar, a firma para. Aí eu avisei isso para você que é meu gerente. O que você tem que Uma fazer? placa reserva, não sei. Você vai comprar um outro computador igualzinho, vai emparelhar os dois no mesmo lugar, na mesma sala, vai criar uma réplica, aí copiou tudo de um para o outro, instalou todos os programas de um para o outro, ligou na mesma rede, aí o Argimiro vai criar um cluster, aí vai ter mais confiabilidade, né? Você faz um espelho, duas máquinas, dois computadores trabalhando como se fosse um. Aí qualquer um dos dois que falhar, o outro dá conta, segura o tranco e ninguém vai perceber que houve a falha. Meu Deus, quantas falhas ocorreram? Ninguém ficou sabendo porque eu me antecipei, eu fiz a redundância, eu monitorei os alarmes. E é isso que acontece. Tá bom? Esse é o servidor. Agora vamos falar do cliente. O que são os clientes numa rede? Pessoal, celular seu aí, ó, é um cliente, é um computador cliente da rede. Ele vai acessar os serviços da rede, né? Os recursos, né? Lembra do recurso? Pode ser qualquer coisa que algum outro computador servidor está oferecendo, né? Pela rede. Aqui tem numa empresa. Você está na sua mesa de escritório, né? Bons tempos aqueles, né? Que você ia na empresa trabalhar no escritório, né? Não sei, nunca trabalhei. É por causa do Covid, eu tô falando. Agora fica tudo em casa, home office. Solitário, vazio. Então tinha as estações de trabalho, né? Um computadorzinho lá em cima da sua mesa lá. Eles são apenas o meio de acesso que os usuários têm para acessar o servidor. É lá que interessa, né? Rodar a aplicação centralizada. Aí o hardware pode variar bastante. O que eu estou dizendo para vocês? O tempo que eu trabalhava lá no escritório ainda já tinha celular, mas era aquele celular bobo. Não era smartphone, era telefone celular com aqueles botãozinhos. Não tinha navegação, não tinha essas coisas. Mas hoje em dia você pode pegar um celular, pode falar que é o computador cliente, tá? É isso que eu quero dizer para vocês. E o hardware varia muito. Tablet, laptop, desktop, celular. E os componentes? Ah, o que é? Componentes de uma rede. Aqui, ó. Viu, pessoal? Quem tem a colinha já vai saber o que é. Quando no meio do texto você vê a palavrinha componente, se liga, pessoal. Essas palavrinhas estão amarrando um monte de coisa nelas, tá? É um joguinho de palavras. As palavras importantes eu já deixei tudo em vermelho, tá? Vocês têm que saber o que é. O que é um recurso? O que é uma interface? Qual é o hardware? É a máquina cliente, né? Quais os componentes da comunicação? Pessoal, eu preciso correr, eu preciso ir até o meio da... Aqui nós temos 55, eu preciso ir até o 20 pelo menos. Aí a gente termina, tá bom? Vocês estão achando que tá meio cansativo ou dá para seguir?
Aqui tá tudo bem, professor. Pode prosseguir, professor. Bacana, vamos em frente então. Só Eu gosto muito quando vocês participam, estou adorando. A Iris, a Júlia, o Adalto. Conversa, entra no meio mesmo do. Interrompe eu aí na hora que quiser, viu? Fica à vontade. Eu gosto muito. Bom, essa aqui eu vou pular. Acabei de explicar antes da hora, vou pular isso aqui, recurso e protocolo. Meio de transmissão também já falei, né? Vou correr um pouquinho. Quando o meio é um cabo óptico, cabo de cobre, você fala que é um meio físico guiado. Ele tem uma direção. E quando é um meio não físico, uma onda de rádio, né? Um Wi-Fi, um link de micro-ondas que eu expliquei agora há pouco, e não é um meio guiado. Por quê? Às vezes, por exemplo, o Wi-Fi, ele é omnidirecional. O que quer dizer omnidirecional? Ele vai para todas as direções, né? A gente também costuma falar que a onda de rádio do Wi-Fi é um broadcasting. Broadcasting quer dizer um espalhamento. Aquela anteninha joga no ar, espalha para todas as direções e faz um broadcasting aquela antena. Todas as direções, omnidirecional. Essa é a linguagem técnica que nós vamos utilizar na jargão técnico de redes, né? Então, o meio de transmissão é o meio, né? O que está no meio de uma máquina e da outra. Pode ser o ar, através das ondas de rádio. Pode ser fio de cobre, né? Esses cabos da rede. Pode ser cabo de fibra ótica. São esses três meios de transmissão que a gente usa, tá? Eles permitem que os dados se viajem longa distância até chegar ao seu destino. A gente diz que existe uma propagação, né? A onda ela vai propagando, assim como você está ali na margem de um lago, aquele espelho ali, né? Você joga uma pedra, você causa uma onda, né? Aquela onda ela se propaga através do meio, o que que é? Da água. As telecomunicações é a mesma coisa. O seu computador ele gera uma perturbação ali do sinal elétrico, gera uma onda, e essa onda se propaga pelo fio de cobre até chegar no próximo computador. Aí o próximo computador vai receber aquela onda, ela já vai estar meio fraquinha, né? Pela interface de rede, ele injeta mais energia e reconstrói essa onda e retransmite. É por isso que tem vários trechos. O fio de cobre ele tem no máximo 100 metros de alcance. As ondas de rádio Wi-Fi no máximo 100 metros de alcance. Os links de micro-onda de longa distância, né, interurbanos, né, vai de uma cidade na outra, 50 quilômetros de distância máxima. Aí tem que ter uma estação repetidora para reforçar, retransmitir o sinal para o próximo torre de micro-ondas. As telecomunicações funcionam assim. A cada 50 quilômetros tem um ponto de retransmissão, tá? Não vai diretão, não. O que vai direto? Um outro meio de transmissão. Satélite. O satélite é uma maravilha, né? Você manda direto daqui para a Europa num passo só, né? É você, o satélite e destinatário. Olha, é mais eficiente, né, pessoal? Os meios de transmissão: satélite, cabo de fibra ótica e links de micro-onda. Hoje em dia não tá muito, não tá usando mais, ou ainda tá, o cabo. Cabo de cobre É, usa muito, não é coisa antiga não, usa demais.
Ah, então não ficou obsoleto? Não, Porque de jeito geralmente a nenhum. maioria fica, né? De jeito nenhum, não é obsoleto. Usa bastante para quê? Os computadores, os servidores, todos eles são ligados com cabo óptico ou cabo de cobre, aqueles computadores grandes. Nas empresas, você senta lá no escritório, lá naquela escrivaninha, vai chegar em cima da sua mesa um cabo de cobre. Preferencialmente, você usa sempre o cabo de cobre, tá? Ele é muito melhor. Hum, O Wi-Fi, ele não é muito confiável. Depois eu vou explicar, tá? tá bom. Você só usa o Wi-Fi quando não dá para passar o cabo de cobre. Que o cabo de cobre é muito melhor, tá bom? Entendi. Interface de rede. Isso aqui eu já expliquei para vocês, eu vou pular, tá, pessoal? Aquela plaquinha que você espeta na placa-mãe, tudo bem? Posso pular? Depois vocês dão uma lida aqui, vocês vão ver que é só coisa que eu já falei. Hardware de rede, eu já expliquei lá atrás, né? São aquelas caixinhas pretas que tem no meio do caminho, chamado de switch, hub, roteador, repetidor, bridges. Tudo caixinha preta que está no meio do caminho, depois eu vou explicar uma por uma. Pode chamar todos de computador, todos são computador. E por que chama de switch, professor? É porque é um computador especializado no serviço, mas ele tem tudo que um computador comum tem, tá? Ele tem o processador, tem a memória, tem o HD, tem a interface de rede. Só que ele se especializou em quê? Em receber e transmitir comunicação de dados, assim como a sua máquina também faz tudo isso, tá? Se você quiser transformar a sua máquina num roteador, dá para fazer, é super fácil. Antigamente, aliás, quando eu trabalhava lá com os engenheiros da Telebrás, naquelas Sun Workstation, das Solaris, não existia esses caras aqui, ó. Quem que fazia o serviço? Repetidor, roteador, hub, switch, bridge. Era a própria workstation, eram os próprios computador torre que faziam. Você pegava um computador torre, espetava duas interfaces de rede, chegava dois cabos de rede nele. Aí o que ele já virou o quê? Um roteador. Ele vai receber mensagens por um cabo e vai retransmitir por outro. Ele vai fazer o roteamento. Ele vai interligar duas redes de computador. Depois eu vou explicar melhor. Por enquanto, vocês entendam o que é o hardware da rede. São os computadores que estão no meio do caminho, que fazem a conexão do meu computador com o computador destinatário. Eles vão retransmitir as minhas mensagens até que chegue lá, por exemplo, na americanas.com. Tá bom? Dispositivos de rede. É qualquer coisa que você liga na rede. Mais intuitivamente, um computador tipo torre, um laptop, um outro computador tipo torre, só que não é Windows, é o Mac, né? Uma impressora. Estou ligando com aquele fio de cobre, tá, pessoal? Quando eu falo de rede, você sempre imagine o fio de cobre, que é a maneira mais convencional. Beleza. Aquele computador grande que fica lá que o Argemiro tomava conta, o servidor, né? Aí o outro computador ainda maior, o mainframe. Pessoal, os mainframes, eles são obsoletos, antigos, caríssimos. Ninguém usa mais, tá? Aí eu falei isso para um cara da IBM, nossa, ele xingou pra caramba. É porque eu não gosto de mainframe, né? Na época eu comecei a trabalhar, a gente já estava roubando o trabalho do mainframe, estava espalhando a rede lá e
tinha o grupo lá que cuidava do mainframe, que era rival nosso. A gente era do grupo Unix. E eles eram do grupo do mainframe que ia desmontar tudo, desligar. E os caras ficam bravos, né? Aí eu falo, mas não existe mais. Aí os caras falam, existe sim. Algumas empresas ainda rodam mainframe, tá, pessoal? Não vai falar que é obsoleto, não, que os caras ficam Vou bravos. falar que o professor Argemiro diz. Ó, duas coisas. Eu não gosto e eu falo que é museu. Aí os caras começam a brigar comigo, mas eu não mudo a minha opinião, não. Tá bom? Que mais que você liga em rede? Nossa, meu Deus, tanta coisa. Sabe aqueles filmadora que você vê? Sorria, você está sendo filmado. Tá ligado com cabo de rede na rede. Que mais? Você vai no supermercado, aquele leitor de código de barras que fica bipando as mercadorias lá, passando, né, no caixa. Tá ligado na rede. Meu, quase tudo hoje em dia tá ligado na rede. O celular, né, que você usa, tá ligado na internet. Tem mil coisas aí. Às vezes o celular sem internet não é muito útil. Às vezes, né? Não dá para fazer nada. É, Talvez telefonar, que é coisa do passado que eu também não gosto, não. nem eu. Pessoal, hardware de rede, aquilo, tá falando aqui dispositivo, mas é o hardware da rede, né? Mais detalhadamente, aquelas coisas que você não vê, você usa, não sabe usar. Você conectou lá, você usa, mas não vê. Não sabe nem explicar onde fica, como funciona, mas você usa. Entre o meu laptop e o site da Americanas.com, que eu estou fazendo compras, tem tudo esses caras aqui, ó. Pode ter uma caixa preta conectando o meu cabo de cobre. Ligo nesse repetidor. O que o repetidor faz? Ele pega aquela onda que eu mandei para ele, né, pelo fio de cobre, reforça e empurra para frente. Aqueles bits que chegaram da minha mensagem aqui, estão tudo cansadinho, andando devagar. Ele pega, injeta energia e empurra os bits para frente. Ele repete o sinal, ele não faz mais nada. Tudo que vem, ele repete. Se entrar com erro, repete com erro. Você tem uma bridge. Bridge, pessoal, é uma ponte. Aliás, o símbolo dela representa uma ponte. Sabe aquela ponte pêncil? Igual aquelas pontes americanas que tem aquelas cordas tudo penduradas assim. Uhum. É a ponte, tá vendo? É uma caixa preta de rede, um hardware de rede. Por que se chama de bridge? Vamos supor, você tem um meio de transmissão que é um rádio. Depois você vai mudar esse meio para fio de cobre. Tá aí a bridge, ela faz esse trabalho, ela converte um meio de transmissão para outro meio de transmissão. Vamos supor, tem um cabo de fibra ótica que chega aqui. Eu ligo ele na bridge e do outro lado a bridge vai distribuir cabo de cobre. Quando você passa de um meio para outro, você passa pela bridge, tá bom? Depois eu vou explicar melhor. Vai ter uma aula só para explicar essa turminha toda aqui. Um hub. Hub em inglês quer dizer o centro, onde tudo converge para ele. Todos os cabos de cobre que vêm de todas as máquinas numa empresa, numa grande rede. Sei lá, tem 10 máquinas conectadas com fio de cobre. Do outro lado desse fio, que tem no máximo 100 metros de comprimento, tem que ter uma caixa preta onde vai convergir. Vai chegar lá os 10 fios de cobre, vou ligar nesse cara aqui, ó, nesse hub. Tá?
Temos também o switch. Mesma coisa, só que é um tipo de equipamento um pouco melhor, né, do que o hub. Mas também ele centraliza onde morre os fios de cobre lá. Um outro hub também. Depois eu vou explicar, tá, pessoal? Só para dizer que existe. O roteador. O que o roteador faz? De um lado do roteador chega um fio de cobre. Do outro lado sai outro fio de cobre. Do lado A é uma rede, do lado B é outra rede. Então, o roteador ele tem a função de conectar duas redes, tá? Ele retransmite as mensagens de uma rede para outra. Por enquanto, vou falar bem resumidamente, é isso que faz. Outro hub aqui, ó, mesma coisa, ó, hub. Só que aqui é um equipamento maior. Pessoal, o hub, esse sim virou museu, não usa mais. Então, por que eu estou ensinando o hub aqui? Sabe o que é, pessoal? Conceitualmente, didaticamente falando, é bom conhecer o hub. Vocês vão entender muito melhor. Se estivesse lá no laboratório de redes do Instituto Federal, que estão montando lá, né? Eu ia mostrar um hub para vocês. Para vocês entenderem, fazer experiências, né? Explorar. Aliás, o hub ele é museu, ele é obsoleto, mas para quem administra redes, pode ser um instrumento de testes para fazer diagnóstico. Olha, a rede aqui está lenta, eu pego aquele hub antigo, velhinho, eu plugo na rede para eu fazer um diagnóstico, para eu testar, monitorar a rede, é muito bom ainda. Mas ninguém usa mais, tá? Nuvem da rede. O que é nuvem? Nuvem é qualquer coisa. Se você pegar toda essa turminha aqui, conectar, você fala, olha, tem uma nuvem aqui. Quando você for desenhar uma rede, você não sabe o que tem no meio dela. Você desenha a nuvem e aí lá você conecta no seu diagramazinho todos os computadores que estão conectados na rede, tá? Nuvem é sinônimo de rede. Quando você fala assim, eu fiz backup na nuvem do meu celular. Nuvem aí significa uma rede de computadores. Esta nuvem tem um computador lá que está salvando seus dados, tá? Pessoal, vamos parar por aqui hoje, que está meio cansativo, o horário já está adiantado. Você já deve estar com a orelha quente de tanto ouvir, né? Vamos anotar, eu parei na página 22. Deixa eu anotar aqui. Essa aula é para ser dada em 2 semanas, tá? É muito extensa, é assim mesmo, tem que parar no meio, tá bom? Vocês querem comentar alguma coisa, tirar dúvida? O que vocês acharam da aula de hoje? Quer que mude algum esquema aí, metodologia? Estou aberto a críticas e perguntas. O que vocês estão achando? Vou até fechar aqui, ó, 22, tá bom? Vocês querem tirar alguma dúvida sobre o slide? Eu posso fechar. Eu não tenho nenhuma dúvida, não. Tá dando para entender, né? Tá bem claro. E aí, Glauco, você não falou nada hoje. O que você achou da aula? E aí, Adalto, o que você tá achando? Você que já fez a disciplina? Não, tá muita coisa aí que eu tô relembrando e isso é interessante. Ai, O que bom. slide número 10, 10. Aqui. então,
Então, nesse parte aí, onde poderia aplicar a ciência? Aplicar o quê? Desculpa que eu não entendi. Aplicar o que você está falando? Desculpa, eu não ouvi direito. Isso, a rede distribuída, tipo, menos ela fica mais bem aplicada. Ah, tá. Aqui é o modelo que a gente tem hoje, tá? Toda a rede hoje é distribuída. Eu estava explicando a evolução, né, da tecnologia, porque no começo só existia o mainframe, não era conectado com ninguém, era tudo centralizado, a computação. Depois, quando foi evoluindo a tecnologia, inventaram a Sim, rede, começamos a conectar. entendi, né? E aí o mainframe foi perdendo a função, né? O negócio foi se espalhando por vários computadores menores interconectados na rede. É isso que é rede distribuída. É o modelo que a gente tem hoje, tá? Evoluiu e não tem volta. Respondi direito? Então, através da rede, a computação que era centralizada se tornou uma Sim, computação distribuída. tipo aqueles servidores que a gente encontra na IBM, tecnologia. Sim, tudo era numa máquina só. Toda a informação da empresa ficava numa máquina só, que por sinal era enorme. E aí o pessoal achou, não, custa muito caro esses mainframe da IBM. Vou comprar várias máquinas menores, são ainda servidores, ficam ainda trancados lá no data center, mas custam muito mais barato, são muito mais flexíveis, versáteis, né? E passou para o Unix. O Unix é o Linux de hoje, vamos dizer assim. O Unix era para máquinas grandes, ainda o Unix não é obsoleto não, ele é muito atual. Quando você fala Unix é um computador grande, servidor. Aí quando ele veio para a mesa do engenheiro, ele veio também como Unix. Mas aí alguém lá, o Linus Torvalds, um norueguês lá, inventou de pegar esse sistema Unix e recompilar de modo que ele possa rodar nesses computadorzinho pessoal 386, Intel, né? Porque aquele hardware do Unix é totalmente diferente. Outro hardware, por isso custava caro. Aí ele recompilou e está rodando agora na arquitetura Intel, no hardware Intel. E ele se chamou Linux, em homenagem ao criador Linus Torvalds. E a gente começou, eu confesso que o Unix, ele está começando a dar lugar para o Linux. Por quê? Estão construindo máquinas Intel grandes que estão virando servidor Linux tão bom quanto os Unix. E tá aí meio a meio, né? Tá uma briga aí que o interesse agora é custo. Você compra uma máquina muito mais barata, Linux de grande porte, servidor, faz a mesma coisa que o servidor Unix e é muito mais barato, né? O pessoal está migrando para Linux hoje em dia. Ô, pessoal, vocês têm mais dúvidas? Podem falar. Eu falei muito, ninguém perguntou nada. Não, eu não tenho nenhuma dúvida. A aula foi muito boa. Bacana. Pessoal, vamos terminar então. Eu espero todos vocês, por favor, não faltem na próxima aula.
Por quê? A gente já perdeu muita qualidade de ensino presencial, né? E se vocês não participarem dessas aulinhas aqui, vão perder a qualidade de ensino, de aprendizado. Aproveitem, né? Eu gravei tudo, vou pôr lá na nuvem, né? Que nem vocês falam. E para quem não pôde participar, vocês podem dizer, olha, tá tudo gravado a aula, né? Mas perderam essa interação com o professor. Então, se não tiver nenhuma comentário, dúvida, vocês estão dispensados. Muito obrigado, sejam muito bem-vindos. Adorei a participação da Iris. Ó, para você, viu? Gostei muito. E Júlia, Adalto, todos. Eu gosto muito dessa participação. Para mim é prazeroso, é gratificante, tá? É um trabalho que eu gosto muito de fazer. Tá bom? Obrigada, professor. Então tá. Por hoje é só. Beleza? Tchau para Obrigada. vocês. Bom fim de Muito semana. Muito obrigado pela participação. Tchau. É. Tchau, Obrigado, professor. professor. Tchau para todos. Tchau. Tchau, tchau, professor. Fui. Tchau.